Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e trazer aqui as últimas notícias do nosso Vascão, é claro, repercutir aqui contando com a sua opinião. Para isso, quero trazer aqui o debate de hoje do programa da ESPN, que comentou aí sobre essa contratação do Vasco que deve se concretizar aí. O Léo Pelé já está no Rio de Janeiro aí para fazer exames médicos, o São Paulo aceitou, o jogador também, Léo Pelé deve ser jogador do Vasco em 2023, na verdade só Léo, ele não quer ser chamado aí de Léo Pelé, né, família Vasco? Então vamos trazer aqui o debate aí do programa da ESPN falando dessa contratação aí que o Vasco fez, família. E repercutir aqui antes os nomes que estão sendo cogitados aí, muitos nomes do mercado sul-americano, e aí eu quero trocar essa ideia de vascaíno pra vascaíno aqui com vocês, família. Vamos falar aí sobre dois jogadores aí do Cerro Porteño aí do Paraguai, né? Surgiu aí o nome também de um atacante, o nome dele é Robert Morales, segundo as informações aqui, deixou só via fonte, que é do Dia, é um jogador que é muito importante lá no Cerro Porteño, é um dos destaques dos principais jogadores, deve ser titular da seleção paraguaia nesse novo ciclo aí para a Copa de 2026, é um jogador que quer atuar no Brasil e no Rio de Janeiro, segundo a informação aqui, ele passou férias em 2021 aqui no Rio de Janeiro, então quer atuar aqui, mas o Vasco vai ter a concorrência aí do Botafogo, que também tem interesse nesse atacante aí, Robert Morales, também não conheço aqui o atacante, aqui deixa aqui nos comentários se você conhece, já viu jogar aí ele pelo Cerro Porteño, seria um reforço interessante. E o outro nome, família vascaína, é do zagueiro Alex Duarte. Eu pedi a participação aqui da família vascaína no vídeo de mais cedo e alguns inscritos aqui do canal deram uma moral e falaram que é um bom jogador, seria sim um reforço. Só que o Vasco tentou aí, o Alex Duarte, contratar esse jogador através de um empréstimo por um ano e aí um valor fixado ao final desse empréstimo, o Vasco poderia comprá-lo. Mas o Cerro Porteño fixou aí um valor para negociar esse jogador, trata-se aí de um valor de 5 milhões de dólares, família vascaína, transformando aí em real 25 milhões, aí dependendo da cotação aí do dólar, dá aí uns 25 milhões de reais, família vascaína, é um bom valor, então o Vasco está tendo dificuldade aí nesse mercado sul-americano. Um outro nome que surgiu aí, e as informações dão que o Barbieri gosta muito do jogador por ser um zagueiro que sabe sair jogando, se encaixa no modelo aí do Barbieri, é o Frias, né, que é do time Defensa e Justiça, então é um zagueiro que o Barbieri gosta, também está sendo analisado aí, o Vasco pode fazer uma proposta. E a última informação que surgiu agora há pouco, né, falei também no vídeo de mais cedo do Luca Orediano, e segundo aqui também a minha família vascaína que comentou no vídeo, se trata aí de um belíssimo jogador, seria um grande reforço, habilidoso, 22 anos, cairia como uma luva aqui no nosso Vascão. Vou botar na tela para vocês aqui a notícia, não está 100% confirmado como a notícia aqui coloca, mas o Vasco pode fazer aí uma proposta pelo jogador entre 4 a 5 milhões de dólares, aí dá em torno de 21 a 26 milhões de reais aí, família vascaína, é o que eu venho dizendo aqui, né? Nesse mercado sul-americano, entendo que o Vasco está buscando bons nomes aí, pelo que a gente vê aqui a galera comentando, mas bons jogadores realmente vão custar caro e o Vasco está tendo dificuldade para negociar, já teve com o Diego Valois, né, lá do Tajeres, agora também aí com o Alex Duarte do Cerro Porteño, tenta ali um empréstimo, tenta um valor e eles não aceitam, que é sempre ali um valor bem alto, porque se trata de jogadores interessantes, de boa qualidade e jogadores jovens. Pelo menos são aqui os comentários aqui que eu vejo da galera da minha família vascaína comentando sobre esses jogadores. E no mercado nacional, muito provavelmente aí Lucas Piton vai ser lateral do Vasco em 2023, pode acertar aí com o Vasco até sexta-feira, família vascaína. Tem também aí os outros dois nomes, e aí, cara, esses dois últimos nomes que eu deixei aqui para comentar, inclusive vou trazer também a ESPN e a galera da ESPN para falar um pouco mais sobre o Léo Pereira. Se a gente imaginar dentro dessa questão que foi noticiada aí algumas semanas atrás, que o Vasco poderia contratar aí até o estadual de 5 a 7 reforços, você pensa o seguinte, pô, o Gabriel Menino é um cara que pode jogar tanto de lateral
quanto de segundo volante. O Léo Pelé ele pode jogar de zagueiro e também de lateral esquerdo. Então, dentro do planejamento de 5 a 7 jogadores, deve trazer esses 2 jogadores aí, tentar trazer esses 2 jogadores. Agora o Léo Pelé praticamente certo, para que esses jogadores possam cumprir ali dentro do elenco mais de uma função. Família Vascaína, aqui deixo minha opinião sobre o Gabriel Menino. Acho um belíssimo jogador, focado dentro de campo. O Palmeiras teve problemas tanto com o Gabriel Menino, como o Gabriel Veron, Patrick de Paula, jogadores jovens com dinheiro no bolso, sendo campeão ali de tudo, e aí desfocaram um pouco do futebol e não conseguiram render dentro de campo. Acabou vendendo o Patrick de Paula para o Botafogo, o Gabriel Veron ele foi vendido para o Porto, e o Gabriel Menino tá aí, o Vasco tem interesse nesse jogador, e repito, focado dentro de campo, o Vasco estaria contratando um belíssimo jogador. Agora a gente não sabe qual vai ser a cabeça do Gabriel Menino, porque dentro de campo a gente sabe que ele vai render, família vascaína. E o Léo Pelé, que no vídeo de mais cedo aqui eu falei o seguinte, acho que é um jogador que pode ajudar o Vasco, mas na minha modesta opinião, eu não acho que vale 16 milhões. Acho muito dinheiro aí pela contratação do Léo Pelé. E quero trazer aqui a opinião da galera da ESPN que falou sobre essa contratação aí do Vasco. Se liga só. Vasco da Gama em São Paulo, Vasco contrata o Léo Pelé. Aqui a gente tem um ângulo do São Paulo, que é perder um jogador que foi muito constante. Perde o titular. Titular. E assim, a maratona de jogos, fazia chuva, fazia sol, o Léo Pelé tava lá jogando. E 17 milhões, né? 17 milhões, 16 milhões. 16 milhões. 3 milhões de dólares. Isso, a compra. Então, aqui nesse assunto, falando dos dois lados. Quantos anos tem perder o Léo? Vou checar. Quantos anos, Marcelo? Léo Pelé, por favor. A voz da 26, meu Google. Então não é mais menino, né? Não, menino não é. Menino não é. Não é velho também. É. E aí, o São Paulo perde Léo Pelé. Esse é um assunto. O Vasco contrata Léo Pelé. Esse é outro assunto. E aí, senhores? Bom, fica que eu falei, vocês estão cedendo os minutos, eu vou contar as coisas. Fica à vontade. Os bastidores, Mas inclusive. fica à Pode vontade. é pra contar os bastidores ou só... Esse assunto, fique à vontade. Vitor Birner também não se manifestar, que não vai se manifestar então, mais é a gente. sim. Aí vai Os minutos são cedidos pelo Google. Sim. Vamos abrir a água, Eu vou falar o seguinte, ó. O Léo, que não gosta de ser chamado de Pelé, Não, tá certo, estou apresentando o Léo Pelé, ele não gosta de ser chamado de Pelé. Léo. O Léo era para ter saído do São Paulo no meio deste ano. Ele tem uma proposta para ir para a França. O negócio estava muito bem encaminhado. Angers? Angers. Repeat after me. Angers. Repetir. Então, ele não foi negociado e ficou chateado. Então, informação de bastidores. Mas em campo nunca se viu isso, Bubu. Assim, ele chateado. Ele teve falhas em momentos importantes mas também. não por não ter sido vendido. Depois o Birner pode falar sobre isso. O Birner é mais fã dele. O que eu ouvi é que ele ficou chateado de não ir e depois ter atrasos de salário. Exatamente. Então, ele ficou... Ele fica atrás dos salários. Você lembra quando o São Paulo perdeu um pouco lá a final da Sul-Americana e a principal organizada do São Paulo Independente falou que conhecia quem eram os caras que estavam contaminando o vestiário, os caras que não sei o quê, que estavam fazendo coisa... Um desses caras seria o Léo, o Léo Pelé. Ele ficou muito desgostoso e então o clima não ficou tão bom para ele. Então o São Paulo esperava, né, com o final da temporada, negociá-lo com a França. Aí acho que talvez ainda se imaginava uma proposta da Europa para ele sair e tal. Ele é um jogador versátil, pode jogar de lateral, pode jogar de zagueiro. É canhoto, né? Tem gente que procura, o Muricy adora, né? Zagueiro canhoto, né? Tal, esse tipo de coisa, saída de bola e tal. Só que o clima para ele no São Paulo já não estava legal desde a metade do ano. E então, acho que o São Paulo, nesse caso, eu sei que muita gente vai falar, poxa, ele é um jogador que ia ser útil pro São Paulo. Poderia ser. Só que ele já estava na barca para sair. Só não sabia que ia ser pro Vasco. A mudança é que ele não vai pra França, agora ele vai pro Vasco. Não atrasa em treino, não veste camisa de outro clube, né? Então o clima não fica legal. Né? Então, não, mas assim, eu não tenho nada contra ele. Eu não trabalho com ele, eu não frequento o vestiário com ele. Mas o que se conta é que o clima pra ele no São Paulo não tava legal. E que a saída era iminente. Só que acabou sendo agora... Para algumas pessoas pode ser uma coisa surpreendente. Não, o Vasco está com poder de investimento. Acho que para o Vasco ele pode ser um jogador bem interessante. Também acho uma boa contratação para o Vasco. Acho o Léo um bom jogador. Com o Rogério entra no hall de subestimados. Com o Rogério, é melhor do que a avaliação. Com o Rogério Ceni no vestiário, dizer que o Léo era o... Que o problema é o Rogério Ceni, é isso? Não. Tô falando, o Rogério Ceni, a experiência que ele tem... Você acha que ele não vai matar no peito? Não vai matar no peito uma situação como essa? Tô só perguntando, tô jogando aqui na mesa. Bom, eu só vou dar uma opinião muito rápida. Parabéns ao Vasco, contratou um bom zagueiro, a melhor saída de bola dos zagueiros do São Paulo, um jogador versátil que evoluiu bastante com o Diniz. Durável. Que se machuca pouco. Exato. Que quando entra em campo, com ou sem atraso de salários, é um cara bastante comprometido, não é um craque, nada disso, mas é um jogador que vai ser bastante útil para o Vasco durante a temporada. Já o valor que o São Paulo vendeu tem sido padrão. O São Paulo vende mal nessa gestão e paga caro pelos jogadores que tem trazido. O Ferrarese tem o passe fixado em 7 milhões, né?
de dólares, Se né? perdeu o Luizão. Lembra o jogo contra o Palmeiras? Luizão São de Paulo graça, heroicamente né? segurou um empate? Era a molecada. Perdeu o Luizão de eu não tava lá. graça, mas aí não sei se essa Pegou questão... 15%. 15% no West do Ham, Luizão. ficou com Se for 15%. vendido, né? Mas é alguma coisa, né? sim. Se acontecer lá. Cara, é que O eu Nicão, acho... por exemplo, também veio por um bom dinheiro, brigou com o Inter, gastou um dinheiro com o empresário ali e não conseguiu jogar. Orejuela, então a gente começa a fazer a lista, começa a O entender. Nicão também tem uma desculpa, né? O Nicão, a questão de adaptação da família. Família, tal, né? As mulheres, né? Tal, não se adaptou a São Paulo. E isso pesou. A questão familiar não Mas, justifica o fato do Nicão não ter rendido. Mas ele tá saindo do São Paulo por desejo dele, foi uma vontade dele, da família dele, porque não se adaptou a São Mas Paulo. vamos pegar o que o São Paulo fez em 2022 e as saídas, quem de fato que fez diferença no São Paulo 2022 está saindo, assim, porque o São Paulo tem problema de grana, tem que diminuir ficha salarial. O Sim. Nicão é um bom Isso jogador, ali o seria Nicão certo. do Atlético Paranaense é um bom jogador, legal. Sim. No São Paulo foi fator zero na caminhada Mas do não São foi Paulo, qualquer barato, coisa. Não, o problema é ter gastado. Brigou Mas, com o Inter e pagar a comissão alta pro empresário, né? E aí? Pra mim, o Léo Pelé, de todos que saíram, o Léo Pelé é, por enquanto, a maior baixa do São Paulo. Eu acho o Léo um dos melhores jogadores de São Paulo na última temporada, cara. É isso. Entre os E Léo três também. melhores, pelo menos. O próprio Luizão. Ele, o Caleri. O próprio Luizão. Tá aí, família vascaína. Pra galera da ESPN, o Vasco tá fazendo aí uma grande aquisição, um bom reforço. Quero saber se você concorda aí com a galera da ESPN. Léo vai ser jogador do Vasco em 2023 e dentro do planejamento, acredito que tanto o Abel, o Barbieri e o Paulo Brax vê isso como um bom ponto positivo, né? A questão dele jogar tanto de zagueiro quanto de lateral esquerdo. Então o Vasco tem aí o Pedro Raul confirmado, o Patrick De Luca e aí bem encaminhado, tanto o Léo Pelé quanto o Piton aí podem ser anunciados oficialmente em breve aí, família vascaína. É o Vasco contratando aí, pensando já em 2023, a gente espera que consiga montar um time competitivo pra gente não sofrer aí no ano que vem, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.